Atenção, passageiros! Sejam bem-vindos ao Modo Avião. Você está a bordo do podcast com destino ao futuro do seu negócio. O Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, apresentado por líderes da cúpula, com apoio de marcas comprometidas com a transformação do mercado imobiliário. Credialuga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlógica Imob. Para você, uma boa viagem. Encontrar bons inquilinos, fechar contratos com segurança e lidar com imprevistos na hora da desocupação não é tarefa fácil. A Credialuga é uma empresa de soluções financeiras criada com a missão de impulsionar as imobiliárias, oferecendo modalidades de garantias inovadoras para o aluguel de imóveis em parceria com elas. O futuro do mercado imobiliário acontece agora e as imobiliárias estão no centro de tudo. Saiba mais em www.credialuga.com.br e conheça o nosso ecossistema de soluções. Credialuga, a garantia locatícia que mais cresce no Brasil. Olá, ouvintes! Olá, os nossos telespectadores também que nos assistem tanto no YouTube quanto no Spotify. Estamos começando mais uma edição do Modo Avião e essa é uma edição ainda mais especial, porque é gravada diretamente do nosso estúdio montado dentro do Cúpula Summit. Na edição de hoje, eu converso com o Daniel Luz. O Daniel, ele é corretor de imóveis e sócio da Guaramiranga Imóveis. O Daniel atua em uma cidade serrana do Ceará, que tem 5.800 habitantes, e ele registrou um VGV de mais de 70 milhões de reais no ano passado. Então, essa conversa hoje a gente vai entender de onde vem esse resultado, quais são as estratégias do Daniel na imobiliária dele e como é atuar nessa região. Daniel, seja muito bem-vindo ao Modo Avião. Muito obrigado, Karine, pelo convite. Fico muito feliz por estar aqui. E algo que eu nunca imaginei, chegar aqui no Cúpula, é um lugar imenso. E eu estava refletindo lá fora onde foi que o nordestino chegou, né? É muito bom estar aqui, fico muito feliz. Muito obrigado pelo convite. E a gente fica muito feliz em te receber. Chegou e deve chegar muito mais longe ainda, né? Se Deus quiser. Daniel, eu vou começar aqui, a gente gosta de começar falando um pouco sobre a trajetória dos nossos entrevistados. Então eu sei que você cresceu num ambiente muito influenciado pela atuação do seu pai no mercado imobiliário de Guaramiranga, e eu queria saber como é que essa experiência da infância ali, crescendo nesse meio, levou a sua decisão de atuar na carreira de corretor de imóveis também. Então, nós somos de Guaramiranga, né? Cidadezinha pequena, pouco conhecida, bem pouco mesmo. Sempre que eu venho pra cá não, quando eu vou pra fora, viagem, eu pergunto, você conhece Guaramiranga? Ninguém conhece. E aí, meu pai teve que sair de Guaramiranga para morar em Fortaleza porque ele queria dar estudo para os filhos, né? Foi uma trajetória muito difícil para ele, enfim. Era caminhoneiro. E até que um dia na vida dele ele disse, nunca mais eu vou trabalhar para ninguém. Então ele simplesmente fez um curso de corretor, ele tinha vontade, se tornou corretor. Foi bem difícil no começo, ele não tinha carro nem nada, mas foi crescendo. Isso em Fortaleza. E um dia ele disse, por que não voltar para minha terra e vender imóveis lá? E aí ele subiu a serra. E ele, pouco a pouco, foi conseguindo conquistar isso, né? E aí a gente, através dele, nosso padrão de vida foi melhorando. E eu na escola, final de semana, a gente subia a serra, né? Para ficar com a família, né? Os avós e tudo. E nas minhas férias, o que eu gostava de fazer era acompanhar ele. Então eu tinha que acordar muito cedo, entrar no carro dele e ir pro trabalho. E lá no trabalho dele, quando ele ia atender um cliente, eu ia junto. Ele não reclamava e eu gostava de ir pros sítios, chegava na hora do almoço, ele puxava um cacho de banana, uma tangerina, enfim, era o almoço do corretor. Ele sempre via, essas frases foram ficando muito fortes na minha mente. E aí, quando eu estava no ensino médio, terminando o ensino médio, eu disse, eu vou ser corretor que nem meu pai. E eu fui falar com ele, e ele disse não. Ele não queria? Não queria. Ele disse, olha, é muito difícil, eu quero que você vá estudar. Vá para a faculdade, foi para isso que a gente veio morar em Fortaleza. Aí eu fui para a faculdade, e lá na faculdade surgiu a oportunidade de fazer um curso de TTI com desconto. Eu não tinha dinheiro, estagiário na época, fui falar com minha mãe.
e minha mãe pagou o curso para mim. Olha. Eu fiz sem ele saber. Ele só descobriu que eu era um corretor quando eu estava com o Cresce e eu apresentei para ele. Aí ele descobriu então que eu era um corretor e meio que começou assim. Eu tinha orgulho dele, queria fazer o que ele fazia e hoje estou com 15 anos com ele. E afinal de contas, tinha sido a profissão que permitiu a sua família mudar de vida, elevar o patamar e você poder estudar, né? Exatamente, ele era boiadeiro, Olha. carregava boi de um estado para o outro. E não quer dizer, né, Daniel, que a tua formação não tenha influenciado também positivamente, não tenha trazido benefícios para a tua carreira como corretor de imóveis. Você é formado em publicidade, né? Isso. Como é que você entende que esse mundo aí das profissões se encontrou? O que a publicidade trouxe para a tua carreira de corretor que você acredita que te beneficiou? Então, na época que eu fui para a faculdade de publicidade, eu tinha passado em outros cursos que era música e veterinária. E aí eu fiquei dividido. Publicidade, música e veterinária, para onde que eu vou? Bem diferente. Bem diferentes. Aí eu vou para publicidade porque eu gostava de vídeos, gostava de fotos, fotografias. Fui para lá, foi muito bom porque isso abriu minha mente para estratégias. E a publicidade não é algo que você vai lá na faculdade, se forma e para, porque é constante, né? Todo dia surge uma rede social nova, um método diferente, as pessoas estudam algoritmos, então você nunca para de estudar. Isso é muito bom porque a base que eu aprendi lá na faculdade traz comigo hoje a vontade de aprender mais, de aperfeiçoar, de inovar. Meu pai também sempre foi alguém além do tempo dele na parte de propaganda. E aí eu uni. Eu pensei, poxa, eu vou fazer publicidade, mas sempre com aquele pensamento. Eu vou para a faculdade, mas para trabalhar para mim. Eu nunca tive o pensamento de abrir uma agência. Eu queria realmente utilizar as técnicas para mim, porque eu queria ser corretor de imóveis, mesmo contra a vontade do meu pai. E para toda profissão, a publicidade consegue te agregar bastante. Demais. Você vai precisar do Hoje, marketing. eu que faço o marketing da empresa, né? Tentei contratar algumas empresas, só que eu era sempre muito metódico. E aí, como eu entendo o meu público-alvo, eu entendo de marketing, de tráfego, aí eu que vou assumir essa área. Hoje a gente faz a propaganda toda da empresa. Vocês fazem tudo por conta. Tudo. Basicamente eu e outra pessoa, somos dois lá. E a tua empresa, ela surgiu junto com o teu pai ou foi fundada, você abriu a sua imobiliária depois de ter atuado como corretor sozinho? Não, foi sempre meu pai. Meu pai começou com sócio, depois separou a sociedade, ele fundou a Guaramiranga Imóveis, ele tem 30 anos de mercado imobiliário, então ele é o primeiro corretor da região, né? Então ele é bem antigão, meu Cresce é 12.970, o dele é 5.151. Então, assim, ele é dos primórdios, lá do início. E eu me uni a ele e juntando a experiência que ele tinha, que era muito grande. Continua sendo. Com a tecnologia e a inovação que eu tenho aprendido, a gente conseguiu fazer coisas extraordinárias. Sensacional. E vocês precisam realmente se diferenciar e precisam fazer algo de novo para conseguir performar tão bem, da maneira como vocês estão performando, em uma cidade pequena, né? Eu acho que não dá pra gente não falar da sua cidade. Infelizmente, eu também não conheço, nunca tinha ouvido falar de Guaramiranga. E aí eu queria que você me contasse um pouco mais da sua cidade, porque até quando o pessoal me passou aqui, né, as informações, cidade 5.000, falei 5.000 habitantes, aí o Daniel me corrigiu aqui, 5.800. Por causa da pandemia, tá? Da pandemia. A pandemia deixou o pessoal em casa, né? Aí todo mundo aumentou sua família. Aumentou a família. Inclusive eu. Pai de 3 filhas agora. 3 filhos. Contribuiu para o crescimento de Guaramiranga. Segundo meu pai, disse que para aprender a vender é só fazer menino e ter criança chorando em casa pedindo leite, aí você aprende a vender. É boleto para pagar e criança chorando. É isso aí. Nenhuma motivação no mundo é melhor, né? Não é. E aí a tua cidade, ela é isso mesmo, né? Ela não tem posto de gasolina, não tem Não tem Uber. Não tem Uber. Tem iFood. Não tem nada disso, não tem. Me fala um pouco mais sobre as características de Guaramiranga, os atrativos, porque é uma região muito preservada, né? Pelo que você estava comentando. Então, Guaramiranga não tem Uber, mas eu também não tenho trânsito, entendeu? Guaramiranga não tem shopping, não tem grandes avenidas, mas eu também não tenho poluição. Guaramiranga não tem iFood, mas eu tenho restaurantes sensacionais, familiares e que você nem precisa agendar para usar, né? Então, por um outro lado, tem muitos benefícios. Segurança. Isso. E como meu pai foi para Fortaleza
atrás de uma oportunidade de trabalho, porque não tinha emprego em Guaramiranga na época, depois ele voltou e fez o nome de Guaramiranga através do mercado imobiliário, eu pensei, por que não abranger isso para o mundo? Entendeu? Então foi quando eu começava a pensar o que a gente tem que fazer. Meu pai conseguiu levar para Fortaleza, levar ele para um entorno de 200 quilômetros e apresentar Guaramiranga. Só para você ter uma noção, o carro dele é 100% envelopado, desde sempre. O carro dele tem a foto dele lá, então ele gosta de propaganda, né? Só que a propaganda é do jeito dele, outdoor, panfletos, Sim. linhas no jornal que ele comprava na época. Mas aí esse era o limite. E aí eu disse assim, poxa, eu vou fazer o que meu pai fez, só que agora eu vou abranger mais, vou levar para o mundo todo. E hoje, através dos nossos anúncios orgânicos, a gente consegue abranger 52 países. Nossa. Entendeu? E como que eu fiz isso? Mostrando exatamente o que eu acabei de falar para você. Eu mostrei que o outro lado, ele pode ser muito interessante. Então, a cidadezinha de interior, humilde, simples, hoje é um dos metros quadrados mais caros do Ceará. Então, ele se iguala à beira-mar de Fortaleza, que é tão conhecida, apartamentos milionários de frente para o mar. Hoje, são os imóveis Em Guaramiranga. Qual que é a média do metro quadrado lá na região, Daniel? Olha, hoje entre 10 e 18 mil construído, novo. Vai depender muito da região. Nossa, tá bem valorizado. Barato, 8 mil. Então essa aqui é a média, né? Para o Ceará, acredito que o mais caro hoje, pelo menos da última vez que eu pesquisei, em Fortaleza, estava 20 mil, 22 mil, ali na região da Beira-Mar. Empreendimentos de lançamento novos. Mas para você ter uma noção, eu tô falando de uma cidade de interior que não tem Uber. Entendeu? Então, assim, banco não tem, posto de gasolina também não tem. A gente tem que ir para a cidade vizinha para abastecer. Entendeu? Então, assim, por outro lado, tem um grande público de pessoas que querem viver aí. Só que qual que é a grande vantagem? Você poder viver lá e dirigir 1h30 e estar na praia. Você dirigir 2h30 e estar no shopping. Isso aí, acredito eu, que dependendo da cidade, é o tempo que você leva de um bairro para o outro no horário de pico. Sim, com certeza. Não é verdade? Levei, acho que 50 minutos para chegar aqui hoje, no local do evento. O nosso desafio foi mostrar isso para o mundo, porque eu vivia isso, eu amo isso. Mas como que eu iria mostrar essa realidade? Aí eu comecei a fazer vídeos imobiliários, não era só fazer, tem muita gente fazendo vídeo, mas eu mostrei algo que as pessoas não estavam mostrando. Mostrando verdades, mostrando o meu dia a dia, entendeu? Coisas naturais, simples. E você começou a fazer essas publicações por onde? Foi uma estratégia de YouTube que você criou? E qual que é a dinâmica, qual que é a essência dessas publicações que vocês fazem? E também os tipos de propriedades, né? O tipo de imóvel que vocês vendem mais em Guaramiranga? Então, por que eu fui pro YouTube? Primeiro porque ninguém estava lá. Digamos assim, tem grandes corretores lá, pessoas que eu conheço, amigos que fazem conteúdo lá. Mas as pessoas normalmente não têm constância nessa plataforma. E eu fui pesquisar também sobre as pessoas de outros países. Então, por exemplo, o Instagram, ele é muito forte aqui no Brasil. Mas será que ele é forte nos Estados Unidos? Será que o americano usa o Instagram como a gente usa o Instagram? O suíço, o chinês, o que eles estão usando? E eu percebi que o YouTube, o Google, é uma plataforma usada no mundo inteiro. Entendeu? Então, assim, eu já saí na frente por isso aí. Outra coisa sobre tempo de visualização. Hoje o nosso canal do YouTube atinge cerca de 342 mil visualizações por mês, sendo que 74% desse público me vê pela televisão. E não dá para você arrastar o vídeo, né? Uhum. Então, eu faço vídeos que vão entre 10 a 40 minutos. E eles assistem pelo menos 50% desse vídeo. Nossa. E numa era que a gente tá, que o tempo de atenção das pessoas está diminuindo cada vez mais, né? Não conseguem se concentrar num vídeo de mais de 1 minuto, né? A rede social nos limita ali, não, tem que ser 1 minuto, o anúncio tem que ser 30 segundos e o início tem que ser chamativo, senão a pessoa vai passar. Segundo estatísticas reais, que tem um estudo, não estou lembrando agora o nome da empresa, mas é do Neil Patel. Ele fez um estudo para ver quanto tempo por rede social. Só para você ter uma noção, o TikTok hoje é a plataforma que mais tem visualização no mundo, no geral. Mas são apenas 26 segundos por vídeo. Nossa. Entendeu? 26 segundos. O YouTube são 3 minutos e meio. Então, assim, as pessoas passam mais tempo em um único vídeo do que no TikTok. O TikTok são muitas informações. O YouTube não, as pessoas param, assistem 74% do público assistindo pela TV, isso pra mim é bom.
porque ele retém de verdade. Sim. E eu percebi também que as pessoas estão muito incomodadas com anúncios. É muito anúncio, é muita propaganda, né? Você baixa um aplicativo e aí você faz uma ação, aí do nada propaganda. Você é obrigado a assistir, tem lá 30 segundos para você pular. As pessoas estão cansadas disso. Então eu parei de fazer propaganda. E passei a fazer como um seriado. Meus vídeos, toda semana tem um episódio novo onde eu sou eu. Então eu estou apresentando um imóvel, se eu gaguejar, o gaguejo vai ficar lá. Se eu errar, se não for tão feio assim, se for feio, claro, eu vou cortar e vou editar. Mas, às vezes, se eu estou apresentando e eu não sei qual é o material dessa mesa, eu pergunto. Olha, vocês sabem? Alguém pode me dizer? Comenta aí, por favor. Já gera engajamento. Isso, e as pessoas gostam de participar. E as pessoas participam, respondem no dia seguinte que eu vou gravar um vídeo. Ó, fulano, eu lembrei do seu comentário lá. E aí eu comecei a interagir com essas pessoas, que às vezes me assusta, porque eu tô lá na frente da imobiliária e chega uma pessoa... Fala, Daniel, tudo bem? Como é que você tá? E a Mariana tá bem? Aí, não, você não me conhece não, desculpa, é porque eu te acompanho no YouTube. Aí eu, ufa. Eu pensei que era um cliente que eu não lembrava. Não lembrava. Mas as pessoas se interagem tanto que é como se elas me conhecessem sem eu nunca ter visto elas. Sim. Então virou realmente um relacionamento onde muitas vezes eu vendi imóveis que eu, ao chegar na casa para mostrar, o cliente entrou na frente. Porque ele já conhecia. Já conhecia o imóvel. Porque ele assistiu no vídeo. E você começou essa estratégia de uma maneira, acredito que sim, intencional, obviamente, para falar sobre a imobiliária, para falar dos imóveis que vocês estavam vendendo, mas atingir esse público de fora do Brasil. Você usou algum tipo de estratégia para patrocínio, de direcionamento de segmentação? Você chega a legendar, colocar esses vídeos em inglês também para atrair? Porque você tem hoje uma parcela representativa dos seus clientes que são de fora do Brasil, né? Foi 100% orgânico. 100% orgânico. Eu confesso para você que há pouco tempo eu comecei a estudar por que eu cheguei lá. Mas não existia palavras-chave. Eu fui só gerando conteúdo. Acredito que no início foi compartilhamento. E lembrar que eu não precisava segmentar nada lá, nem palavras-chave, nem nada disso. Obviamente a gente bota palavras-chave para o mercado. Eu estou vendendo o quê? Imóveis de alto, médio padrão, na Serra do Ceará. Aí o que acontece? O YouTube é o Google, é uma ferramenta de pesquisa. Você entra, por exemplo, normalmente eu tenho o costume de quando eu vou trocar de carro, eu vou lá no YouTube procurar um review do carro específico. Alguém de verdade falando sobre aquele carro. Exatamente, eu não quero o anúncio que está na loja, eu quero alguém analisando todos os detalhes. E aí eu sou um consumidor. E eu passei a fazer algo que eu gostava de ouvir. Eu não gosto, por exemplo, de assistir vídeos e tem alguém falando coisas óbvias. Mesa para comer, cadeira para sentar. É óbvio isso aí. Então, se a pessoa tá chata, eu pulo o vídeo. Então, eu consumo muito e eu passei a fazer da maneira que eu gostaria de ver. E assim como eu, muitas pessoas utilizam o YouTube, as pessoas estão cada vez menos assistindo programa de TV, vão para um seriado e tudo, e o YouTube tem isso. O seriado no YouTube. As pessoas se conectam no podcast, por exemplo, para escutar histórias toda semana, todo dia, enfim. E gente que acompanha de verdade. Eu fiz uma venda agora pro Peter, sou um amigo, e ele veio da Suíça. Nossa. Ele começou a acompanhar meu canal em 2023. E agora em março, ele mandou um WhatsApp para mim dizendo: Daniel, eu estou indo pro Brasil, chego dia 15 de abril. Eu nem acreditei. Será que ele vem? E ele veio. Dia 17 a gente tava fechando um contrato de uma casa milionária. E ele vem para morar? Aí ele voltou agora, ele comprou a casa já. Aí ele voltou, ele viu só. Aí ele foi pra Suíça pra pegar a esposa, o cachorro e o filho. Os móveis dele vêm em novembro no container, que ele de navio. E a casa que ele mora, ele vendeu. E ele vem morar. Aí ele quis. E aí o que ele falou pra mim? Que é até engraçado eu ter ouvido isso dele, eu pedi até pra ele gravar. Nosso município tem um apelido de Suíça cearense. Ah, que legal. E aí o Peter falou assim: Daniel, eu escolhi Guaramiranga porque parece muito com a Suíça. Tá aí, o suíço falando agora. Agora ninguém pode falar. Agora tá chancelado. Se alguém disser que o cearense não tem esse direito, eu boto o Peter falando. Acabou a desculpa, né? O suíço tá dizendo que parece, então quem vai dizer contra? E ele vem pra morar. Muito bom. Gente, e ele, você comentou ali, foi construído esse relacionamento com ele através dos vídeos do YouTube que ele veio consumindo ao longo desse tempo todo. Isso. E aí entrou em contato com você e converteu na venda dessa casa. E ele não estava considerando nenhuma outra cidade do Ceará, nenhuma outra região, era Guaramiranga. Não, ele considerava. Ele viu outras, mas ele gostou mais de Guaramiranga. E detalhe, quando ele chegou,
ele só saiu para ver 2 imóveis. Ele não quis ver mais nada. Porque ele já tinha visto tudo. Já tinha conhecido. Então, os 2 que ele mais gostou por vídeo, ele quis ver presencialmente. O caso dele, porque eu já vendi imóveis para americanos que compraram sem ver e só vieram receber a chave 1 ano depois que já tinham pago. Deus. Entendeu? Então tem essa possibilidade também. Imagina que você está trabalhando um produto que pra gente é caro, mas a gente está trabalhando com alguém que tem uma moeda 6 vezes mais forte. Entendeu? Então não necessariamente o estrangeiro, o americano, o suíço, o holandês que vai comprar a tua casa, ele é rico lá. Ele pode ser alguém de classe média lá. Entendi. E vender uma casa e ele traz aqui 10 milhões de reais. E ele pode morar numa mansão no Brasil. Ele se aposentou, recebe a aposentadoria dele lá e vai viver muito bem aqui no Brasil. E qual que é a vantagem de Guaramiranga? Você não tem climas extremos. É entre 16 e 25 durante o dia. Nossa, perfeito. Não é frio demais, nem quente demais. Diferente dele lá que tem um período que neva, tem um período que é quente, enfim. Ele quer algo constante. Local seguro. Quando ele quiser ir pra praia, ele pega o carro dele, 1h30 ele tá na praia, ele quer ir no shopping, 2 horas ele tá no shopping, e é isso. E aí ele, normalmente também é um público mais velho, tá? Uhum. Tem mudado um pouco, porque eu tenho sido procurado muito por pessoas que trabalham de home office. Jovens programadores que querem qualidade de vida. Isso é muito bacana também. E esses também, os programadores, eu ouço em todas as imobiliárias, né? Passou alguém que trabalha com TI na frente da imobiliária, eles já vão atrás. Antigamente era o Porque médico, dinheiro, né? Agora é o TI. Meu irmão é do TI, ele anda com uma bermudinha, chinelinha no pé e trabalha para 2 empresas americanas, mas passou lá de chinelinha. Eu sou programador, os corretores correm atrás. já corre. É. E, Daniel, depois que você começou a perceber, né, a atração desses públicos do exterior, mudou alguma coisa na tua estratégia? Você continuou, você incrementou algo nesses vídeos, nessas publicações? Hoje o teu foco é apenas YouTube? É o teu único canal? Ou você usa site da imobiliária, WhatsApp, também revertem para você em contatos? Então, eu faço tudo que todas as imobiliárias fazem. Instagram, TikTok, tráfego, tudo. E YouTube. Então, eu aposto em todas as frentes, tenho os tráfegos, tenho automatização, uso inteligência artificial, estou trabalhando no autoatendimento agora junto com o meu irmão, eu estou criando um para a nossa empresa. Talvez, dependendo do funcionamento, a gente libere e venda no futuro, se for interessante. Mas como meu irmão é da área, a gente preferiu fazer. A gente já está terminando, está em fazendo teste, só para a nossa empresa. E eu atuo em todas essas frentes, mais o YouTube. Não fico parado lá, não. O YouTube é uma ferramenta só, que hoje é a minha principal, porque realmente é a que dá mais visibilidade, mas também trago leads ali de tráfego pago, mas ela está em 6º lugar de VGV na minha empresa. Nossa. Isso é algo também muito importante que a outra empresa tem que fazer. É a questão da gestão. Eles têm que entender de onde está vindo a venda deles. Se você não entende, foi essa uma dificuldade que eu sofri com meu pai, porque meu pai não entendia, nem queria entender. Né? Até hoje ele usa, a relação dele é física, é uma lista onde ele faz à mão. Ele não gosta, ele não usa o CRM para pegar o telefone do proprietário, ele não gosta, mas ele vende casa de 5 milhões. Entendeu? Relacionamento dele, então, assim, quem que vai dizer que ele tá errado? né? Ele dá resultado. Eu não posso dizer que ele tá errado. Mas isso é algo que ele já construiu nesses 30 anos Exatamente. de profissão, né? Não um corretor que vai talvez entrar agora no mercado, ficar atuando dessa mesma maneira, vai conseguir chegar nesse resultado que ele chegou, né? Então, e aí quando eu tomei o controle ali, o nosso CRM é impecável. Os corretores, eles ficam até brincando comigo, né? Ó, cuidado que se tu não lançar a venda, o Daniel vai te dar um carão. Eu fico no pé deles direto para poder alimentar o CRM. Quando chega um lead, eu quero saber de onde o lead veio, eu quero saber tudo até o lead chegar lá. Quando a venda é concluída, eu vou estudar cada caso, de onde que ele veio, onde que ele clicou. Então eu sei qual é o primeiro, o segundo, o terceiro, até a calçada. A gente tem um lead lá no nosso CRM, calçada. Entendeu? Origem calçada. Então assim, às vezes o pessoal vai ver o lead, eu crio os nomes lá, o pessoal vai ler e fica rindo. Tem um lead aquário. O que é o lead aquário? Meu pai, como um cara altamente inovador, mandou botar um aquário de 2.000 litros na fachada da imobiliária. Eu não acreditei. Eu disse, não, você tá ficando maluco. Uma semana depois chegou um caminhão e 10 caras desceram nesse aquário e botou um aquário na frente da imobiliária. Entendeu? Então as crianças Quero ver passam a imagem para ver os peixes
E aí o que ele fez? Ele botou uma televisão acima do aquário, passando imóvel. Enquanto as crianças estão vendo os peixes, os pais estão vendo a TV. Aí o corretor vem, entrega um cartãozinho, olha, por que você não dá um imóvel para sua esposa? Olha isso aqui. Aí começa, entendeu? E a gente tem um lead de aquário, tem um lead de TV, tem o lead de calçada, tem um lead de panfleto, enfim, a gente tem todos. O Facebook ADS está em 6º lugar, o YouTube está em 3º. Mas a diversificação de canais continua sendo importante, né? Não Super significa importante. que é o teu 6º lugar, não, agora então investirei só no YouTube. Não, de forma alguma. Até porque, se eu fizesse isso, eu estaria indo contra os meus princípios de realmente expandir. Porque assim, se eu ficar só lá, achando que aquilo ali é a melhor ferramenta do mundo, e se um dia deixar de ser? Chega uma hora que esgota, né? Entendeu? A ferramenta privada, o YouTube decide não existir mais, e aí você fica muito refém. A gente nunca para. Eu entendi agora que a gente tá indo pra era do TAIA. Vendo muitas empresas oferecendo, muita gente chegando. Peraí, eu vou pra lá também. Eu não entendo. Eu contratei o programador pra fazer pra mim. E ele tá lá trabalhando nisso. E no futuro, talvez aí daqui a uns meses, a gente tá com atendimento virtual, qualificando lead para a empresa. E como é que tá a estrutura da tua equipe hoje? Com quantos corretores vocês estão atuando? Então, 4 corretores. 4, 5 com meu pai. 4 comigo. E ele continua vendendo, continua fazendo... Ninguém bate ele, não. Porque ele consegue fazer vendas. Eu não tô falando isso porque é meu pai, não. Mas eu acho impressionante, porque teve um tempo que eu dizia assim, poxa, meu pai é muito brega. Meu pai, há 20 anos atrás, ele tinha um cartão com a foto dele lá na cara. Hoje em dia é moda. Uhum. Só que ele fazia isso há 20 anos atrás e eu não tinha coragem. Outdoor estampado com a cara dele. E ele consegue simplesmente... clientes vão buscar ele de helicóptero. Olha só. Clientes vão buscar ele de helicóptero para ver imóveis. Vendas de, sei lá, dos milionários ali do Ceará. Valdim, intimidade, virou... Ou seja, ele consegue, através da experiência e da confiança, falar e as pessoas acreditam. Mas também para chegar nesse nível, ele tem que ter a ficha totalmente limpa. Porque falar, as pessoas acreditam e depois ele falhar com uma pessoa dessa, mas ele faz vendas que eu nunca consegui fazer na vida. Entendeu? Perfeito. E aí, até falando mais um pouco sobre Guaramiranga, né, Daniel, vocês têm, eu acredito, e pelo que eu estudei ali, li a respeito da região de vocês, muitas áreas de preservação, né, uma cidade que vive disso, como você falou, não tem poluição, não tem trânsito, e como é conciliar o mercado imobiliário com essa questão da preservação ambiental da cidade? Te traz muitas limitações também? Como é isso para vocês? Então, esse é o tema mais polêmico lá da Serra, né? Porque, por um lado, tem as pessoas que apontam o dedo e falam lá, nossa, eles estão vendendo a Serra, né? Por outro lado, tem as pessoas que dizem, eles trouxeram emprego pra gente. Porque, entenda, você não pode desmatar para construir e nem para plantar. Uhum. Entendeu? Você imagina, tem 5.800 pessoas lá. Tem pais de família precisando trabalhar. O pai de família que plantava, minha mãe plantou banana, plantou chuchu e café, meu pai também. Hoje em dia, eles são empresários, né? O filho do caseiro se formou e hoje em dia pode trabalhar como engenheiro, entendeu? Então, hotelaria, enfim, diversificou. Hoje não tem desempregado em Guaramiranga, é a maior vantagem, você não ter desempregado em Guaramiranga, isso é muito bom. E tem a grande responsabilidade. Tem leis ambientais. Então a gente investe muito em conhecimento para a nossa equipe. Um corretor que vem da capital, ele não sabe vender em Guaramiranga. Porque eu sei exatamente o que é uma área de APA, APP, eu sei todas as zonas de amortecimento. E lá não tem GPSzinho não para você chegar numa comunidade. Eles não demarcam estrada de calçamento, de pedra. A gente tem que saber. Então eu consigo entender as zonas, sei quais as leis aplicáveis no local e até para uma avaliação. Uma avaliação de uma terra dentro da zona rural com a terra dentro da zona urbana tem diferença, porque as leis mudam. Então, o corretor, por obrigação, precisa entender, porque se ele não entende, ele pode prejudicar o cliente dele. Ele vai vender um imóvel 100% dentro de uma área de APP e o cliente não vai poder construir nunca. Então, essa é a grande vantagem do corretor serrano. Ele conhece as leis, o nível, por exemplo, de você saber onde que vai ter água. Meu pai, literalmente, ele parece que tem um medidor, assim. E dizer assim, poxa, essa região aqui pode furar um poço profundo, que não tem CAGES, aqui eu não sei como é que chama, né? Ela é CAGES, que é a empresa... A companhia de saneamento. Pronto. Não tem. Então você tem que ter um poço profundo. Para cavar um poço profundo, você precisa de licença. Você vai conseguir nessa região? Aí imagina se você diz pro teu cliente que vai e não vai.
Por um lado, isso torna os imóveis mais caros, porque para você conseguir a licença para uma casa simples é 2 anos, 3 anos de espera, entendeu? Ainda pode receber um não. Mas por um outro lado, isso é importante porque senão já tem devastado tudo. Se você chegar lá, é impressionante. A gente tem estradas, por exemplo, você chegar na minha casa, você não vê o céu. Você vai dirigindo aqui no carro e as árvores, elas fecham aqui, ó, fica aquele túnel natural. E o pessoal fala, isso aqui é no Ceará? É no Ceará. Quase de manhãzinha, aquela névoa branca passando pela janela, aquela cerração, frio, úmido. Gente. No Ceará. Não tô acreditando, eu fui em Fortaleza, perdeu. 2 horas de carro, tu tava em Guaramiranga, tomando um vinho, os restaurantes maravilhosos, e as pessoas não sabem que existe. Por quê? É o mesmo. Não divulgam. Eu sempre pergunto, você conhece Guaramiranga? Mas o Beach Park, Jericoacoara, todo mundo conhece, né? Guaramiranga não. E aí foi a minha responsabilidade. Eu não dependi de governo para fazer propaganda, não. Eu fiz a propaganda e mostrei pro mundo todo. Perfeito. E tá levando pro Brasil inteiro, pro mundo, o nome de Guaramiranga. Isso, e muito legal isso que você traz sobre a responsabilidade ambiental, sobre o conhecimento que você tem em relação às leis. E dá para equilibrar, né? Dá para equilibrar o desenvolvimento, levar empregos para tua cidade e crescimento, mas manter a cidade preservada, afinal, é o que tem atraído as pessoas a morarem, a comprarem imóveis dentro da tua região, né? Exatamente. Se virar uma zona urbana como qualquer outra, ela vai perder todo o atrativo que ela tem hoje. Simples. Segundo a lei da Mata Atlântica, você só pode ocupar 5% da área. 95% será preservada. No meu pensamento, devemos ocupar o máximo de área possível para que, ocupando, proteja cada um, dono de 5%, tem a responsabilidade de proteger os 95%. E se falhar, multa. É isso. Perfeito. Entendeu? Então não tem como dar errado se as pessoas cumprirem a lei. A fiscalização está aí para isso. Sou totalmente a favor da fiscalização. Tem que existir, porque sem a mata, Guaramiranga é esquecida. Literalmente, ninguém mais vai querer. E sabe o que eu fiquei curiosa para saber? Como é que é a formação desses corretores que trabalham com você? Porque acho muito legal isso que você falou de serem pessoas locais, né? Eles são serranos, eles conhecem a cidade, mas ainda assim a formação para a profissão de corretor de imóveis ela é diferente. Eu sei que isso é algo com que as imobiliárias lutam bastante, assim, né? Formar os corretores, treinar dentro da cultura, dentro dos processos. Você me pareceu uma pessoa bastante rígida e tá certo, né? Tem que ter gestão próxima com o método. Como é para vocês formar esses corretores que trabalham? É uma equipe que já está com você há bastante tempo? Então, a maioria dos corretores que escolheu foi o meu pai. E foi bem engraçado assim a forma que ele escolhia. Juliane é uma corretora excepcional que está com a gente hoje. Ela trabalhava num depósito de construção. E sempre que ele ia no depósito, ele era super bem atendido. Ele disse assim, pai, essa Juliane, eu fui lá para comprar um prego, olha a sacola, entendeu? Seu Zé, por que você não leva isso? Ela entendia tudo sobre os produtos, você tinha que ver. Ela sabia explicar o tipo de revestimento e tal. Aí quando foi um dia, quer ser corretora? Não, seu Zé, Valdo, eu pago seu curso, eu lhe ajudo, até você uma campeã em vendas. Olha, Celso. Suderlan, que é o 2 anos seguidos campeão no VGV, ele trabalhava com eventos. Aí eu lembro o dia que eu liguei pra ele, ei, vamos ser corretor? Disse, não, cara, não dá pra ser corretor não, eu não imagino vendendo um imóvel de 1 milhão. 6 meses depois o cara tirou o 3º lugar. No ano seguinte ele tirou o 1º lugar. No outro ano ele dobrou meu VGV. Entendeu? Então assim, se você analisar, a gente não esperou eles virem, a gente escolheu a nossa equipe. Legal. Então, Daniel, 4 corretores, por que você não bota mais? Porque eu não quero, tá suficiente. Eles são muito bons, entendeu? Então a equipe arretada envolve a empresa toda. Não tem briga, não tem concorrência, todo mundo se ajuda lá, é o principal. Você tem prazer de estar dentro da imobiliária lá. Maravilha. E saindo um pouco desse universo das vendas, eu sei que vocês também passaram por uma reestruturação num setor de locação por temporada, sofreu uma transformação ali na cidade, né? Me conta um pouco como é que tá o cenário, o que você enxerga para o futuro também nessa operação de locação da imobiliária de vocês. Então, com o aumento das vendas, também aumentou procuras de locação. Na época eu não tinha nem interesse, nem conhecia, para falar a verdade. Então eu estava escondido dentro do municípiozinho pequeno. Então eu não entendia o que era locação por temporada. E aí um cliente chegou, Daniel, administra o meu apartamento, tu aluga e tu ganha comissão. Aí eu fui pesquisar e vi quanto que o corretor ganhava e comecei 1 apartamento, 2, 3, aí o negócio foi ficando sério, abri o CNPJ, aí 4, 5, hoje são mais de 80.
E aí teve uma época que eu lembro como se fosse ontem, chegou o Airbnb chegou no mercado. Essas empresas, grandes empresas de locação, disseram assim, poxa, acabou com o Daniel, chegou a concorrência. Aí mas por que chegou a concorrência? Minha empresa faz check-in, check-out, gestão, eu tenho diarista, lavanderia. Não chegou não, eles vão me ajudar. E foi o que aconteceu. Então, por quê? As pessoas tinham seus imóveis de veraneio, mas não tinham tempo de administrá-los. Então, o que foi que eu fiz? Eu me uni com todas essas OTSs. Então, a minha empresa hoje aluga. Eu alugo com essas plataformas. Todo mundo ganha. O proprietário fica satisfeito. Você coloca teu imóvel no Airbnb, por exemplo. Também. Tá lá também. Tá em todas as plataformas. E na minha empresa, fazendo a gestão de tudo, através do CRM. E eu gero a gente tem hoje mais de 21 diaristas, lavanderia, enxoval completo que a gente foi investindo, advogado, check-in, check-out, vistoria online, tudo. Então a gente teve que fazer porque a demanda foi aumentando muito, virou um negócio muito bom para todos e eu consegui fazer com que o cliente que comprou a casa só para passar o final de semana e às vezes uma vez por mês, quando está vazia, eles alugam e ganham dinheiro. Entendeu? Então, eles ficaram super satisfeitos. Tem aumentado cada vez mais também a procura. Pessoas que não têm condição de ter uma casa, sei lá, de 10 milhões, eu alugo. Às vezes o pessoal pensa, Daniel, mas uma casa dessa, só o sofá da casa é mais caro do que teu carro. Quando você faz uma boa gestão, não tem perigo de dar errado. Esse é o importante. A gente faz vistoria online, check-in, check-out e dá certo, né? Porque é muita responsabilidade. Minha empresa se responsabiliza pela integridade dos móveis da casa. Então, não é só simplesmente achar que você vai lucrar com isso sem ter uma organização. Eu não comecei com 80 imóveis, eu comecei com um. Um porque o cliente me pediu. Meu primeiro cliente que vendeu um imóvel, eu vendi um imóvel para ele, colocou o apartamento para me alugar. Entendeu? Então, as coisas aconteceram devagar, naturalmente, eu fui buscando conhecimento para fazer. Às vezes o pessoal, Daniel, por que você não expande para outros lugares? Olha, não está na hora. No meu método, não. Porque o meu método não é somente alugar. Eu me responsabilizo por todo o processo. Colocar qualidade nessa administração. Exatamente. Tem uma diferença aí. E aí, como é o meu método, eu consigo segurar clientes que não querem trabalhar, só querem receber o dinheiro e no final de semana receber um imóvel lindo, maravilhoso, como eles entregaram. Tá dando certo. E locação tradicional você não faz? Ou Não. faz também? Só a locação por temporada? Isso é locação por temporada. E aí eu até ia te perguntar, assim, acredito que sim, né? Mas é que a gente conhece muitos clientes, muitas imobiliárias que são da locação tradicional já há muitos anos, tem muitos imóveis administrados, tentam entrar nesse negócio da locação por temporada e às vezes acham que não vale a pena, que não tem um retorno suficiente. Como é para você essa questão? A locação por temporada tem trazido rentabilidade, de fato, para tua imobiliária também? Financeiramente, a locação por temporada é melhor, porque você ganha ali entre 15% e 20% de comissão todo final de semana, digamos assim, ou todo dia. Então você fatura mais. Agora dá mais trabalho, entendeu? Você tem uma equipe. Então assim, é muito mais responsabilidade. Se você tem gente arretada do seu lado e você não tem medo de enfrentar os desafios, porque tem muitos, né? Vai aparecer muita gente aí. Então, poxa, vai trabalhar com locação? Obrigatoriamente tenha um setor jurídico. Tenha uma boa advogada ou um bom advogado do seu lado. Não estou dizendo que você vai ser processado. Não, você tem que entender de leis, para você ficar seguro. Então, a equipe lá, as meninas do setor de reserva, às vezes ficam assustadas. Daniel, olha que essa cliente aqui está dizendo, elas ficam bem ansiosas. Eu pego o telefone, naturalmente, ligo para a cliente explode em mim. Aí eu falo bem tranquilo, pum, resolveu a situação. Mas falei bem tranquilo o quê, Daniel? Daniel, cedeu? Não, eu fui na lei. A pessoa disse assim, Daniel, eu sou advogado, não sei o que. Olha, muito bom que você é advogado, então você entende. Olha, você leu o meu anúncio, você viu que o meu anúncio, a gente não prometia isso. Você viu que eu não me responsabilizaria por isso? Porque às vezes o cliente se frustra. E também, assim, mesmo que você tenha razão e o cliente não, você não vai simplesmente negar o cliente e dizer assim, tô nem aí pra ti. Sim. Não, olha, me desculpe, eu entendo, realmente você não leu isso aí, é muito desconfortável, mas vamos fazer o seguinte, eu vou tentar te ajudar, eu posso fazer isso aqui por você. Não tinha internet, olha, eu vou conseguir agora uma Starlink pra você, eu tenho 3 Starlink. Já pra isso, internet pra você. Aí foi lá, olha, aí o cliente fica assim, caramba, ele conseguiu. Eu converti uma cliente uma vez, que eu fiz um erro de uma funcionária novata, que ela fez um overbook. A cliente chegou lá, tacou o dedo na minha cara, gritou comigo, tal. E eu disse assim, olha, me perdoe, você tem total razão. Tá aqui, eu vou botar você num imóvel o dobro do valor, extremamente melhor, você não vai pagar absolutamente nada.
E botei ela se acalmou, tava 100% de razão. No outro dia ela voltou lá na imobiliária e disse assim, eu vou pagar. Não, você não vai não, eu vou pagar. Ele fez um Pix para a empresa e pagou a hospedagem e aluga comigo há pelo menos 5 anos. Olha aí. Porque depois ela foi conversar, eu gostei da sua atitude, você chegou lá, ela pediu desculpa, tá cantando na minha cara, sabe? Você tem toda a razão, foi um erro no nosso sistema. Expliquei assim minha parte, mas entendo, se você quiser processar a empresa, você tem razão. Foi bem calmo, tranquilo, me coloquei no meu lugar naquele momento ali, converti um lead que aluga comigo há 5 anos. Nossa, sensacional. Então, isso aí tem que acontecer também. Construção de confiança com o cliente, né? E o que você falou, a locação, seja por temporada, seja a locação tradicional, ela acaba sendo uma relação um pouco mais ruidosa, né? Porque a venda, ela acaba na assinatura do contrato, mas a locação só tá começando naquele momento e tem muita coisa ali para acontecer, né? Responsabilidades compartilhadas. E é por isso que eu não trabalho com aluguel residencial, aquele anual, porque eu teria que aumentar a equipe, e assim, eu sempre piso no chão firme antes de dar um passo. E aí não é o momento, eu não tenho equipe para isso hoje, é muita gente para gerenciar, muita coisa para fazer. Então, eu prefiro ficar só na locação por temporada, tá dando certo. Se tiver demanda o suficiente para o residencial, a gente pensa em botar outra equipe, mas eu não vou sobrecarregar a equipe que já tá tendo sucesso. Porque às vezes as pessoas fazem isso, né? Vou aumentar e não se preocupa que os funcionários são sobrecarregados. Lá não. Lá, graças a Deus, a nossa equipe gosta de trabalhar. Eu não tenho funcionários lá que estão comigo há 1 mês, 2 meses, 1 ano. Não, eu tenho como funcionário 5, 10 anos, entendeu? Então o pessoal gosta de estar lá. Você sobrecarrega a equipe, prejudica, né, a qualidade de trabalho, de vida da tua equipe, prejudica o serviço que essa equipe vai prestar para o seu cliente e com o tempo acaba manchando a marca da tua empresa também, né? Então isso é legal. Daniel, pra gente se encaminhar pro nosso final aqui, tá muito bom o nosso papo, mas passa rápido, né? Queria saber como você enxerga o futuro da Guaramiranga. Você comentou ali, né, que tem pessoas que te perguntam se você não quer expandir, não quer ir para outras regiões, se você entende que vocês vão conseguir continuar atuando, fazer mais e melhor pela cidade de vocês para os próximos anos, mas eu queria saber se você já tem planos concretos aí para o futuro da imobiliária. A gente está expandindo, a gente já está construindo uma nova sede na cidade vizinha. Olha só. Tem outra serra vizinha, a gente já está com a obra em andamento. Vai montar uma outra equipe lá totalmente de locação, de vendas, e isso já está nos nossos planos. A expansão no digital também, eu tenho buscado muito isso, tá dando certo. Então, algo que eu aprendi com meu pai. O inimigo do corretor é o travesseiro. Então, uma coisa que eu não permito que chegue na minha vida é o conforto ali. Tô bem, já tô no topo, a maior imobiliária da cidade. Líder. Já sou líder, já sou dono de empresa, tá bom, vou parar por aqui. Isso nunca vai acontecer comigo. Não aconteceu com meu pai, não vai acontecer comigo. E se alguma das minhas filhas quiser seguir no mercado imobiliário, eu espero que não aconteça com elas. Porque, como meu pai diz, o inimigo do corretor é o travesseiro. Então a gente vai crescer. Muito bom. E acaba se tornando uma imobiliária especializada na região serrana do Ceará, região serrana. Isso, a gente tá... Nossa especialidade é lá. Eu não sei vender na cidade. Não sei. Nem gosto de engarrafamento. E aí eu consigo mostrar que a minha vida lá no campo vale a pena para quantos milhões de pessoas tem no mundo, né? Então será mesmo que é só eu que gosto de morar no mato? Pelo jeito não, né? Os suíços, os holandeses, os americanos. Só que eles só não estavam enxergando o Guaramiranga, eles não estavam vendo, eles não sabiam que existia. Aí peraí que eu vou mostrar para eles, vai dar certo. E aí a gente tá crescendo de maneira responsável também, né? Porque não adianta simplesmente sair vendendo e eu acabar com minha casa. Porque lá é minha casa. Onde eu nasci, onde eu tô com minhas filhas, tô criando minhas filhas lá, né? E minha filha vê um besourinho lá, se você deixar ela pega e bota na boca. Então, não é como algumas crianças de apartamento que nunca viu nenhum bicho. Ela é do mato mesmo, entendeu? Então é uma vida totalmente diferente. Uma qualidade de vida absurda. Exatamente. É isso aí. Maravilha. Daniel, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo na imobiliária. A história do Daniel impressionou todo mundo aqui. Tá todo mundo no evento querendo saber mais, querendo conhecer. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar nesse papo aqui no Modo Avião. Te agradeço imensamente. Muito obrigado, eu que agradeço. Como eu disse para você no começo, eu mesmo não acreditava que o cabra lá do interior do Ceará pudesse chegar tão longe quanto a gente tem chegado hoje. Fico muito feliz, agradeço a Deus. E eu queria até dar um
um conselho simples para as pessoas que estão nos assistindo. Olha, parece até simples demais, né? Mas foi o conselho que me deram e eu vou passar para vocês. Começa. Só isso. A única coisa que eu posso falar para vocês. Começa. Não precisa ser perfeito. Não precisa de mega produção. Eu comecei com um celular sem microfone e luz natural. Hoje em dia a gente tem toda uma equipe, mas para que eu pudesse chegar onde eu tô hoje, eu precisei começar. Então o conselho é isso, comece. Comece. Muito bom. Daniel, obrigada mais uma vez. Nós ficamos por aqui com esse episódio do Modo Avião e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio do Modo Avião. Antes de desembarcar, lembre-se de avaliar esse episódio. Confira se anotou todos os insights da entrevista e compartilhe com seu time. Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, apresentado por líderes da cúpula e com oferecimento de Cred Aluga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlógica e Imob. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.